Olá, todo mundo. Deixar começar, chegar o pessoal todo. Começando a me apresentar, sou a Cláudia Lisboa, sou astróloga. Estou aqui, acho que vocês sabem, para a gente bater um papo, conversar sobre esse assunto que é uma paixão e que tem N áreas para a gente falar. Então é tão vasto, né? Tão gigante essa amplitude que a astrologia alcança, que a ideia foi responder às questões, às perguntas, a curiosidade que vocês têm em relação à astrologia. Então, tem desde quando eu comecei, eu não tinha ideia do que podia ser astrologia. Para mim era uma coisa ligada apenas a horóscopo e, né, aqueles tijolinhos do jornal. E na medida que eu fui conhecendo, eu fui vendo que a coisa era um pouquinho mais profunda. Tem gente que já conhece um pouco, principalmente pela grande divulgação que a gente hoje tem nas redes, pelos livros publicados, enfim. E para quem já está aí já na estrada há bastante tempo. Então, aqui eu estou aberta a falar sobre as dúvidas, a curiosidade, as questões que vocês me trouxerem aqui para a gente poder iniciar um papo bacana sobre, né, esse saber astrológico, né? Ele tem N possibilidades e os tempos de hoje também estão pedindo muito que a gente volte-se mais para dentro de si, volte-se mais para o autoconhecimento, poder entender um pouco esse mundo interno diante de uma vida que a gente tem, que é uma vida de muita solicitação externa, muita. A gente está sempre, vamos dizer, atropelado pelas forças, pelas atividades, pelo mundo, pela comunicação com o mundo, e pouco se tem espaço, né, para penetrar, para mergulhar nesse mundo interior. Então, a astrologia é um GPS mesmo, é uma ferramenta que dá para a gente régua e compasso para que a gente possa entender melhor essa organização do nosso mundo interior, né? E para mim ela é fundamental para um equilíbrio exatamente das pressões externas e das pressões internas. A gente fazia ali né? Nem alta pressão, nem baixa pressão, que nem a pressão sanguínea, né? A gente conseguir regular essas duas forças. Eu acho que o momento hoje pede muito que a gente se entenda mais um pouco, que a gente consiga perceber melhor as nossas potências, nossas angústias, nossos desejos, principalmente desejos. Né? E essa pergunta, quem sou eu, tão difícil de responder, porque a gente nós somos um eu em constante mutação. A astrologia também traz bastante isso, ela também traz essa dimensão do tempo, né? O que está acontecendo entre mim e o céu, sabe? O que o céu nos aponta como sendo esse momento que eu estou atravessando? O que o céu nos aponta que fala sobre o momento que o mundo está passando? Então a gente tem campos incríveis, né, de trabalho, campos que vão desde um estudo das gerações, a que geração você pertence, qual é o grito de liberdade de uma geração. Tem um estudo muito bonito da astrologia sobre isso. No meu livro Os Astros Nos Acompanham, da editora Bestseller, né? Fala dessas posições, por exemplo, coletivas, né? De o que aconteceu no mundo quando eu nascia. Imagina se as crianças que nascem hoje que estão diante dessa questão toda, né? Agora estão chegando as perguntas, então vou começar a responder. Então, uma pergunta primeiro que chegou assim, Cláudio, o que podemos esperar com a chegada do novo ano astrológico? Será que há uma esperança de melhora dessa situação na qual que a gente está passando? Raquel Araújo. Raquel, vou colocar uma coisa, voltar um pouquinho atrás, né?
todo ano, nós astrólogos, enfim, as pessoas que trabalham com os oráculos, né, são chamados para falar sobre como vai ser o próximo ano, enfim. E já há bastante tempo nós vínhamos, astrólogos, apontando para a chegada de uma fase que a gente ia descer naquela curva lá embaixo, né, e ia chegar num pico de depressão, de crise, como poucas que já tínhamos atravessado. E toda vez que falávamos nisso, parecia uma coisa muito distante, era como se estivéssemos falando alguma coisa que não coubesse na nossa mente, né? Assim, a gente não conseguia receber isso bem. E no ano passado, como a gente via atravessando o mundo, via atravessando um período muito duro, tinha uma expectativa de melhora em 2020. E as pessoas diziam, não pode piorar, não pode piorar. E aí me chamaram, né, algumas vezes, como acontece muito em final de ano, para dar palestras, para abordar o assunto, né, do ano de 2020. E porque, inclusive, nas palestras e eventos de astrologia, tinha exatamente essa perspectiva de um ano muito difícil. E aí eu ainda perguntava para as pessoas, você não quer que eu fale de outra coisa? Tem certeza absoluta que você quer que eu fale? Não vou dar boas notícias. Não, tudo bem. E aí eu coloquei um estudo que não é meu, é um estudo muito antigo, isso foi feito no século passado, dois astrólogos franceses, um já faleceu, o outro está bem velhinho, e eles fizeram um estudo estatístico muito bom, um ótimo estudo estatístico, sobre esses picos, eles colocam o pico máximo da curva para baixo, né? Não fazem uma curva para cima, uma curva para baixo, mostrando os períodos de grande crise e depressão mundiais. E fizeram um estudo do século XX, mostrando todos os grandes períodos, fazendo essa associação com a posição dos astros, e a gente tinha uma curva muito acentuada na Segunda Guerra, tinha uma curva bem acentuada na guerra Iraque, enfim. E aí passa para o quadro do século XXI e o ano de 2020 é a pior crise do século, né? E ela se equipara, ela vai um pouco mais fundo do que a da Segunda Guerra Mundial. Então, o que falávamos, sem ter a menor noção de que seria dessa forma, é que nós estávamos diante de uma situação semelhante a uma terceira guerra mundial. E a gente está vivendo uma guerra. O ano novo astrológico, bom, isso aí é para o mundo inteiro, né? O ano novo astrológico, ele começa no equinócio de março, na entrada de Áries, aqui no caso é outono, entrada de outono, no hemisfério norte é primavera, e aí levanta-se esse mapa exatamente da hora do ingresso do Sol em Áries, e a gente levanta para o lugar onde a gente está. Então, para pensar em termos do país, levanta-se esse mapa para Brasília, né, o horário da capital. E aí, o 2020 é um ano de profunda crise, não temos ali em termos objetivos nenhuma expectativa de que as coisas fiquem melhor nesse período de 2020, e o Brasil está seriamente marcado por essa posição desses astros, né? Então, é uma situação séria, né? O que me leva cada vez mais a falar, fiquem em casa quem pode ficar em casa, né? Tem muita gente que não está podendo, toda a área de saúde não consegue ficar em casa. Então, se nós colaborarmos, que os astros não nos conhecem, não tem nem ideia de que a gente existe. A gente é que faz desses ciclos, né, o andamento positivo ou não, dependendo das ações que nós fazemos. Então, se as ações forem positivas, a gente tem uma perspectiva de que não vai ser tão grave assim como poderia ser, mas não é o que está me parecendo acontecer, de qualquer forma. Então, nesse ano novo astrológico, que vai até o ano que vem, a perspectiva é que a gente está realmente, sob todos os aspectos, num momento muito crítico. Essa curva começa a sair do pico máximo lá por 2023, então 2021 e 2022 ainda a gente tem ali, 2021 ainda está bastante influenciado, 2022 começa a sair, e a gente tem um período de prosperidade
já em 23, 24, 25, e aí a gente vai entrar numa configuração muito parecida. Isso a Marta Pires Ferreira, que é uma astróloga que eu adoro, fala que é semelhante à época do Renascimento, né? E que a gente vai ter uma espécie de renascimento no mundo, segundo ela, que é uma pessoa muito boa de astrologia mundial. Falei. Próximas perguntas, vamos lá. Não sei se atendeu, Raquel, ao que você pretendia. Deixa eu ver se eu consigo. Se tem. Não, tá ali. Vamos lá, gente, mandem mais perguntas. Eu sabia que uma das questões que viriam à tona seria exatamente o momento atual. Não se fala de outra coisa, com razão, né? E os oráculos, né, são sempre procurados para trazerem boas notícias e não é com essa alegria que eu dou a notícia de que esse ano ainda já foi complicado. Aqui tem, Cláudia, qualquer o céu do mundo fala sobre essa quarentena, quando isso acaba? Ai, Amanda, vamos lá. É difícil dizer quando acaba, né? Porque depende das ações. Né? Sempre assim, a mesma coisa no mapa individual. Uma pessoa me pergunta quando é que acaba? Tá um trânsito difícil, eu estou passando. E ele tem uma data para acabar. Aquele aspecto, até para as pessoas individualmente, é fácil esse cálculo, ele é muito preciso. Mas as consequências, o como vai ser vivido, vai depender muito de como você age. Então, eu acho que a grande coisa do astrólogo é poder dar dicas de como enfrentar aquilo e o que evitar, como se fosse hoje. Né? A Organização Mundial de Saúde diz é melhor fazer isso, fazer aquilo, o Ministério da Saúde fala vamos fazer isso, fazer aquilo, o astrólogo diz para o cliente, olha, é melhor fazer assim que você vai evitar danos maiores. Então, isso depende da astrologia, depende dos governos, o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Mas nós vamos ter ali em junho, né, para julho, a gente nós teremos 2 eclipses que representam um momento crítico, né, nesse processo. Então, atravessado esse eclipse, as coisas começam a tomar uma outra dimensão. Eu espero que as ações evitem outras ondas que já se fala até que podem ser que venham. Ok. Mais pergunta? Pode mandar, gente. Pode mandar que essa eu já respondi. E aí, pergunta no mundo, né? Isso depende, né? A China agora está sem nenhum caso, né, de morte e já estão liberando. Mas fala-se que há a possibilidade de voltar a ter novas contaminações. Então, a gente está ali num período, 2020 é um período bem crítico mesmo, né? Como começar os estudos da astrologia? Mudou agora o assunto. Vamos lá, foi ótimo. Como começar o estudo da astrologia? Me interesso muito, mas não sei como começar. Eduardo Fontes. Eduardo, tem muitos modos de você começar a astrologia. A gente pode começar até de uma forma autodidata, né? Hoje, atualmente, a gente tem muita literatura boa. Nós temos acesso à informação para quem quer começar. Inclusive, né, falando aqui acho que é o caso de a gente falar do livro, né, Os Astros Sempre Nos Acompanham, é uma bíblia que traz toda a base para quem quer conhecer, né, os elementos fundamentais para o estudo da astrologia. Então, a gente tem, de uma maneira autodidata, informal, a gente pode iniciar realmente um conhecimento de astrologia. Mas o ideal
e é para quem quer, então, se profissionalizar, fazer mapas, não ficar exclusivamente no autoconhecimento, e até para autoconhecimento, os cursos de astrologia hoje são muito bons. Nós temos várias escolas de astrologia no Brasil. A gente tem escolas de astrologia no sul do Brasil, temos no sudeste, temos no nordeste, temos em Brasília, enfim, no centro-oeste. A gente tem escolas muito boas de astrologia, com profissionais muito competentes, e atualmente a gente tem os cursos online, né? E tem cursos de formação. Eu mesmo tenho curso de formação online que é de um ano de curso para ter essa base, depois tem um segundo curso que é mais avançado, que já entra nas previsões, enfim. Então, tá aí, tá disponível. Quando eu comecei, não era assim. Eu comecei em 75, quer dizer, tem aí 45 anos que eu comecei a estudar astrologia, eu estudo há 45 anos. E trabalho há 41. Comecei a trabalhar em 79 para 80. E o estudo, livros era assim, só importado, mesmo assim, caríssimos os livros, as efemérides, não tinha computador para calcular, calculava à mão, as efemérides, eu tenho até hoje, todas as minhas efemérides lindas, eu adoro, inclusive eu consulto efemérides até hoje, são os livros de cálculo das posições planetárias, e a gente não tinha esse acesso, era muito difícil, tinha que falar outras línguas, até tinha, você importava os livros, mas eu tive a bênção de conhecer a pessoa que me ensinou a astrologia, que foi uma das grandes astrólogas do mundo e formadora de um povo hoje incrível, já tem neto, bisneto, tetraneto, tataraneto, gerações e gerações de astrólogos vindos da professora astróloga Emma Costet de Macheville, uma alemã que foi radicada no Sul. Eu morei no Sul e fui para lá pequena, fiquei até começar a trabalhar com astrologia, que eu fui para São Paulo, depois eu voltei para o Rio. Voltei, que eu digo, porque eu nasci no Rio, mas fui muito pequenininha para Porto Alegre. E aí eu me formei através de um estudo com alguém, numa escola, né? Essa transmissão de mestre e discípulo, ela é muito importante, porque tem a prática, tem o olhar de quem está ali, que já conhece, tem o pulo do gato, isso é muito importante. Mas nada como boas literaturas que estão agora disponíveis. Ah, tem outra pergunta aqui. Cláudia, queria ouvir mais sobre a importância de conhecermos sobre Lilith. Bom, tem até uma novidade. Eu vou falar sobre Lilith daqui a um tempo no canal do YouTube a pedidos, né? Muito pedidos, e no Instagram vou gravar as posições de Lilith. Vamos lá. A gente tem, na astrologia, a gente tem os astros do sistema solar, a gente trabalha com os planetas, chamado planeta Sol, Lua, também é chamado planeta afetivamente desde a antiguidade, a gente continua adotando o nome de planeta. Então, são astros com matéria, né? Bolas lá no espaço. E nós temos pontos virtuais, assim como o meio do céu é um ponto virtual, o ascendente é um ponto virtual que aponta lá na esfera celeste, temos os nodos lunares, que são 2 pontos virtuais, temos a roda da fortuna, que é um ponto virtual. E tem a Lilith, né? A Lilith é um ponto virtual. Já teve época que falavam que Lilith era uma lua perdida, sei lá onde, umas absurdas, que eu nem me lembro direito o que era. A Lilith, ela é o local da órbita da Lua onde a Lua está mais afastada da Terra. A segunda lei de Kepler, né, que a gente aprende lá no início na adolescência, os planetas eles giram em torno do Sol e os satélites em torno do planeta, formando uma elipse. Então significa que a órbita dele não é um círculo, então não está sempre distante igual do foco central. Então não é mais um foco central. Então tem um lugar da órbita dos planetas e da Lua que ele está mais distante, outro que ele está mais próximo. No caso da Lua chama-se perigeu e apogeu. Perigeu está perto da Terra, perto, geu é Terra, e apogeu é longe da Terra.
Então, é um ponto virtual que representa o lugar onde a Lua está longe da Terra. E foi associado à ideia de exílio. Então, chamou-se de Lilith isso. E aí aquela coisa das inter-relações, né? Como é que acontece a coisa da simbologia? É tudo uma inter-relação de uma coisa com outra. Então, vamos lá. Na mitologia do Antigo Testamento, a Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, aquela que nasceu do mesmo barro, em iguais condições, homem e mulher, e lá no Antigo Testamento, na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente tem, e Deus criou o homem à sua imagem semelhante, Deus os criou, homem e mulher, ou macho e fêmea. Então, a ideia de que, quando você lê isso, é que teria nessa mitologia do Antigo Testamento, esse primeiro ser humano era um andrógeno, ele era homem e mulher. Bom, aí vai, nasce a Eva da costela. Os rabinos mantiveram a versão oral da Lilith, que teria sido a separação. Adão é separado de Lilith, enfim, tem uma história comprida, não vou contar toda a mitologia, e a Lilith, ela se recusa a vamos dizer, ação patriarcal, né? Quer dizer, a dominação patriarcal. Ela não aceita que ia ser dominada nem por uma lei de Deus, nem pela lei dos homens. Então, ela é banida, na verdade, ela se exila no deserto e se torna uma devassa, um monte de coisa. Então, isso é uma história do sofrimento das mulheres, do sofrimento da dinâmica feminina, que foi excluída do cenário cultural e social e sofrendo todas as discriminações. Então, a Lilith no mapa é um lugar onde nós temos, por um lado, a repressão de algo que está associado a um tabu, por outro lado, a força absurda de liberdade feminina, onde nós não aceitamos nos sujeitar, homens e mulheres, aquilo que não é da ordem do nosso desejo íntimo. Isso está muito ligado às relações abusivas, invasivas, à não aceitação de um lugar onde você é submissa ou submisso, né? Principalmente na questão feminina. Então, a chave da Lilith é prefiro o exílio à humilhação. E aí cada um tem Lilith num signo, numa casa astrológica, num aspecto, e aí um mundo maravilhoso de análise que eu sou apaixonada. Essa aí pegou a minha paixão, né? Vamos lá. Isso foi da Aline Miranda, né? Agora da Amanda. O que você acha melhor? Fazer mapa na astrologia tradicional ou moderna? Qual a diferença para quem é leigo e quer fazer mapa pela primeira vez? Eu acho que a diferença, né, que é a astrologia tradicional moderna, a astrologia contemporânea, né, que ela é feita para o sujeito de hoje, ela tem como base a astrologia clássica, a astrologia tradicional e clássica, que começa a ser formada lá com os mesopotâmios, sei lá, 5.000 anos atrás, e ela vai se formatar de uma maneira semelhante à de hoje, com os gregos, depois vai romanos e vai embora, né? Os árabes, gregos, romanos, e a gente vai ter uma formatação da astrologia com esses princípios básicos. O que muda? É o olhar para o sujeito. Antigamente, quando Saturno era maléfico, hoje Saturno é maléfico coisa nenhuma, não tem um planeta maléfico. Né? A Donimi falava, não é o Saturno de fora que te atormenta, é o teu Saturno interno que te atormenta. Então, se você se sente pressionado, culpado por alguma coisa, vai olhar a sua responsabilidade sobre aquilo que você está agindo, construindo e fazendo. Então, eu sugiro sempre que eu acho que depende de cada um, né? Cada um vai fazer uma escolha, mas eu sugiro sempre que tenha alguém com um olhar contemporâneo. Nós somos seres da contemporaneidade, nós somos seres da escolha, nós somos seres do livre-arbítrio também, nós somos seres que vêm filosoficamente de um cara chamado Freud, que trabalhou profundamente a questão do inconsciente. Então, se a gente não puder agregar isso ao nosso saber, eu acho que fica aquela coisa assim, olha, vai acontecer isso com você, vai acontecer e não vai dar certo, porque o sujeito hoje não é o sujeito da antiguidade. Ele não nasceu na Grécia, ele não nasceu no século XYZ, ele nasceu no século XX, século XXI. E
eu agreguei, né, durante toda a travessia dos meus estudos, eu agreguei mitologia, agreguei ciência, agreguei psicologia, eu estudei psicologia junguiana, fui casada com um psicanalista, estudei Freud, estudei Lacan, filosofia, quer dizer, literatura, poesia, quer dizer, tudo isso é parte né, do olhar de quem vai olhar para você. E tem que ser alguém que acolha quem está na frente. E isso é contemporâneo, acho, para mim. Espero ter respondido, Amanda. Vamos lá, da Renata. Sempre ouvi que não é apenas o seu signo que te define. Ótima pergunta. Até que ponto o mapa astral de nascimento influencia o nosso comportamento, as nossas escolhas? Bom, tem duas perguntas aí, né? O signo que nós conhecemos pela data de nascimento é o signo pela posição mensal do Sol, né? O Sol percorre todo o zodíaco em 12 meses e são 12 signos, para cada mês tem um signo. E o Sol é apenas uma posição. Então, só para brincar aqui, a gente tem 4 alicerces, quase 4 bases. O meu Sol, que é o mental, outro é a Lua, que é o emocional, outro é o ascendente, que é um estilão, né? Um estilo de ser, alguma coisa muito singular, a maneira com que você se expressa, e o meio do céu, que é um propósito de deixar um legado no mundo, que normalmente na nossa cultura, falando em questão contemporânea, está associado à profissão. Até é legal voltar à pergunta anterior, por exemplo, o meio do céu, na época do Egito Antigo, trabalhar era coisa de escravo, para a gente trabalhar é status, então o meio do céu para eles era diferente. Só para ilustrar que a gente tem que transpor o saber para o tempo que a gente está vivendo. Então, com esses 4, você tem 4 bases ali. Depois disso, você tem todas as outras funções, que é a linguagem, por exemplo, que é Mercúrio, que é amor, sexualidade, que é Vênus, que é ação, coragem, enfrentamento e vamos embora, disposição física, vitalidade, que é Marte, e aí vai embora, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, casas astrológicas, aspectos, assim, a base ela não é complicada, mas ela tem uma complexidade nas associações. Então, essas associações é que fazem realmente a pessoa ter habilidade para poder falar sobre um mapa. Aí, peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Agora tem bastante pergunta. Até que ponto o mapa astral influencia o nosso comportamento, as nossas escolhas? Vamos lá. O mapa, ele é um mapa de tendências, de potência, de força. Nasceu ali aquela criança, ela nasce com uma espécie de um sei lá, um roteiro para escrever um filme. E ela, com as suas escolhas, vai escrevendo o filme na medida que a vida passa. Não é nada estático. Então você vai se reinventando, se inventando, se descobrindo a partir dessa potência. Isso é muito importante. O exemplo de gêmeos, que nascem com a mesma potência e fazem vidas totalmente diferentes. Então, uma pessoa recebe, pega 2 gêmeos, gêmeos irmãos ou gêmeos astrológicos, né? Nasceram com o mesmo mapa. Você diz assim, ó, vocês vão preparar um jantar para os seus convidados. Vocês vão receber exatamente os mesmos ingredientes, na mesma quantidade, do mesmo lugar, tá tudo igual. Inventem. E aí é o livre-arbítrio. Isso não está no mapa. Por isso que é o bom o papo com a astral, porque a gente fica discutindo, e aí, se eu fizer isso, como é que é? É legal. Bom, tem um de Mercúrio retrógrado aqui. Vamos agora para Leonora. Nunca fiz meu mapa astral, pois não tenho certeza da hora do meu nascimento. Há mais de um horário anotado nos documentos e a janela tem uma diferença de 2 horas. Tá ótimo, tá? Dá para resolver. Alguma maneira que possa me ajudar a entender meu mapa? Leonora Ramos. Leonora, quando a gente tem uma janela, pode ser assim até... nasceu pela manhã, nasceu na madrugada. Claro que você vai ter que consultar um astrólogo para que ele chegue à sua hora de nascimento. A janela de 2 horas não é tão difícil,
mas ele vai ter que te fazer um monte de perguntas para especificamente analisar situações que seriam marcantes na vida, que dependem da hora, nem é todas, nem são todas, são aquelas que dependem da hora. Então, ele, de posse dessa técnica e da capacidade de escutar e ouvir o que você tem a contar sobre aquele momento que você viveu, ele vai ajustando. Na verdade, para esses aspectos de correção de hora, cada 4 minutos de erro dá um erro na previsão de um ano. Ver como é que é preciso, né? E isso se faz e chega-se bem razoavelmente ao horário de nascimento. Acaba que você, mesmo as pessoas que acham que tem hora certa, acabam sendo corrigidas porque tem certas coisas que não batem e a gente vê que tem um horário na hora de nascimento. Mas dá para fazer, um bom astrólogo faz isso para você. Cláudia, peraí. Por que Mercúrio retrógrado é tão temido e culpado por tudo dar errado? Mas eu também vou rir muito isso aqui, Ana Carolina. Olha só, essa coisa que vira moda, né? Tem uns assuntos que viram o assunto do tempo. Gente, quando eu estudava astrologia, o Mercúrio era um dos, todos os planetas, com exceção de Sol e Lua, que ficam retrógrados, todos ficam. Tá? Eu, no mapa, tenho 5 planetas retrógrados, são 10 ao todo, sendo que 2 não ficam. Então, dos 8, 5 são retrógrados. No mapa de nascimento, o Mercúrio virou famoso, porque o Mercúrio fica muitas vezes retrógrado durante o ano, então tem muito assunto para discutir, né? E Mercúrio é comunicação, acaba que ele é a fofoca do momento, né? No mapa de nascimento, o retrógrado é usado muito em quem faz astrologia kármica, ou seja, astrologia que é baseada numa bagagem espiritual. E não só os retrógrados. Os retrógrados, a cauda do dragão, que é o nódulo lunar sul, a casa 12, a casa 4, a casa 8, o Saturno, tem um monte. Na verdade, o mapa, para quem trabalha com a astrologia kármica, ele é um modelo kármico. Mas esses são os pontos que estão ligados a um passado. Que a pessoa está nessa vida ligada a um passado anterior a essa vida. No caso de no céu, quando Mercúrio fica retrógrado, a ideia seria, se a gente fosse acompanhar, se a humanidade fosse acompanhar o fluxo dos astros, por isso que tem alguém que fala em nome deles, é momento de ficar um pouco mais quieto. Por quê? O movimento do planeta é sempre para frente, né? Ele não fica sambando na órbita, ele vai sempre para frente. Acontece que eu vejo o planeta da Terra, do observador. Então, como a Terra está andando, tem um momento que há um movimento relativo, que a gente chama de aparente, ele aparentemente volta para trás. Isso, simbolicamente, significa que eu tenho que olhar para trás, dar uma revisada, rever toda a questão de linguagem. Como a gente não para de falar, não para de mandar e-mail, não para de mandar WhatsApp, não para de entrar em rede, não para de não sei o quê, a comunicação é a coisa mais importante do planeta hoje. Quando ele está retrógrado, a gente tem realmente essas atrapalhações na área de comunicação. Eu tendo a, nesse período, buscar ficar um pouco menos conectada, um pouco mais com a minha mente buscando as razões das coisas que eu digo. Por exemplo, eu prometi uma coisa, será que eu estou cumprindo? Vai fazer checklist. Me lembrei que eu não liguei para alguém que eu precisava. Aí sim eu vou buscar isso. Então tem que parar para rever. Então, se você continua agindo, isso vale para Vênus, vale para Marte. Só que de Júpiter em diante, os planetas ficam retrógrados muito tempo. Então, bom, vamos lá. Agora, eu não sei se é Mabia Barros ou se é Maria Barros, mas vamos lá. Fiz um mapa astral, mas confesso que não entendi muito bem a ideia de signo e planeta em cada casa. Pode ajudar? Vamos lá. Primeiro, quando você faz mapa com... Você não é um estudioso, eu acho que a questão do astrólogo é passar para você a mensagem do que você está buscando. Então, a primeira coisa que eu pergunto primeiro no cenário da pessoa, enfim, mas uma coisa que eu pergunto, o que te trouxe aqui? Assim como eu estou respondendo as perguntas para vocês. Então, olha, Cláudia, eu quero ver isso, tem acontecido aquilo, parará, parará, parará. Não é uma coisa que sai do nada, daquela cartola, vai sendo coelho, vai sendo pomba, não é isso, né? A gente vai tendo uma interação. E eu evito falar astrologuês.
em consulta. Então, a coisa dá o recado. O que acontece? Quando é necessário que a simbologia, né, chegue como um auxílio, eu vou explicar, mas aí eu vou explicar de verdade. Então, tem um trânsito de Plutão. Quem é Plutão na mitologia? Quem é Hades, o senhor da morte, do renascimento, das transmutações, das transformações? Saturno, o deus do tempo. Então, tem que trazer, como eu expliquei, Lilith. Tem que trazer Lilith. Então, eu faço o seguinte: você quer... Vamos falar sobre Lilith? Primeira coisa, vamos ler o livro de Lilith, da Bárbara Couto, e aí depois você vai entender melhor, porque eu não vou passar uma consulta inteira falando sobre Lilith. A questão da teoria é porque nós temos vários elementos. Então, para simplificar, te dar essa resposta, é o seguinte: os planetas estão em signos, tá? O que são os signos? Potência. Imagina o signo, uma usina fornecedora de energia. Vamos imaginar fornecedor de energia elétrica. Então, o signo é pura energia. Essa energia, ela vai ter que ser conduzida por cabos, fios, que são os planetas. Os planetas conduzem os signos para serem realizados nas casas astrológicas. Então, lá a usina de energia elétrica fornece energia para minha casa, né, através dos fios e cabos, e eu conecto o computador, eu ligo a luz, eu ligo a torradeira, enfim, eu uso energia para alguma coisa. Então, as casas são setores onde você vivencia e realiza e experimenta a sua potência. Então, perguntas muito objetivas. Pô, Cláudia, eu tenho que saber aqui sobre meu emprego, eu tenho que saber sobre... Eu quero engravidar, então estou pensando em ter filhos, eu vou mudar de casa, uma questão de saúde, aí eu quero fazer um retiro espiritual e ter uma casa para cada uma dessas coisas. São 12 casas, para cada casa tem muito assunto, cabe tudo ali dentro. E aí os signos vão caracterizar o modo e o estilo com que a pessoa vai viver aquilo naquela casa. Mas isso aí não pode, numa consulta, para você saber o que é planeta signo. Você tem que saber de você. Saber sobre técnica de astrologia, você faz aula. Eu acho que essa é a ideia. Acredita nesses pequenos estereótipos de signo? O leão é muito metido, pisciano avoado, capricórnio, muito mão de vaca, Araújo. Gente, isso é a coisa mais abobalhada que eu já vi no mundo. Ou você faz piada, que pode ser muito interessante, aquela coisa toda de humor, ou você não leva a sério isso, né? Gente, pelo amor de Deus, o símbolo é uma coisa riquíssima, belíssima. Saber a origem de um signo, gente, é a coisa mais fantástica desse planeta. Eu, para compreender melhor nessas simbologias, que só para ilustrar, zodíaco não vem de zoo, que é animal, vem de zoé, que é vida, é o círculo da vida, de zoé, zoe. Então, é o círculo da vida. Então, não tem só animal, tem uma mistura, isso aí mistura de muitas culturas. Tem Libra, que é objeto, tem Capricórnio, que é meio cabra, meio peixe, mistura de dois bichos. Tem Sagitário, que é metade bicho, metade humano. Enfim, tem de tudo, né? E eu fui estudar um pouco a natureza desses animais e dessas simbologias para poder entender melhor a profundidade de um signo. É fantástico. Imaginar, por exemplo, Capricórnio, você fala da mão de vaca, imagina os Capricórnios que eu conheço, pelo contrário, né? nem tão longe, né? Enfim, mas não é, tem 1000 coisas no mapa. A cabra montanhesa, que é a representação do Capricórnio, ela é um animal que ninguém sabe, isso, a curiosidade minha, como é que ela fica pendurada naquela pirâmide e não despenca. Algumas despencam, claro, uns Capricórnios despencam também. Mas, enfim, fico pendurada naquela pirâmide. E aí, estudando, né, as cabras montanhesas, elas têm um centro de gravidade incrível, elas sabem manter centro de gravidade, e nas patinhas, elas têm garras, que nem as botas de alpinista. Olha que incrível. E aí essa coisa da vida subir montanha, né? A história não é fácil, não. É preciso ter a pata muito firme para subir montanha, nada de
mão de vaca, né? É muito, muito, nada a ver. Mas dá para entender por que as pessoas falam. E tem uma pergunta enorme aqui, peraí, ver se tem. O que significa casas vazias no mapa? Renata, não, Rafaela. Deixa eu pegar o mouse, porque fica mais fácil de eu achar vocês. Espera só um pouquinho. Eu deixei o mouse lá do outro lado. Eu não gosto muito da ideia de casa vazia, não, sabia? Porque, na verdade, tem 12 casas, tem 10 planetas, eles ficam juntinhos um do outro. Então, é uma distribuição natural dos planetas pelas casas. O que acontece? Uma casa que não tem planeta, ela tem um signo ali. Isso ela tem. Então, vamos dizer que uma casa 4 tem o signo de Gêmeos. Só aí já é pano para manga. Os Gêmeos influencia a interpretação da quarta casa, ou seja, da relação com a família, da casa, enfim. Só que Gêmeos é regido por Mercúrio, que está lá não sei em que signo, não sei em que casa, conectado não sei com quem. Há milhares de informações para uma casa que não é vazia. Tá? Recebi uma mensagem informando que nos dias 31 de março e 1º de abril, a pandemia do vírus corona atingiria um pico de força e seria muito mais facilmente contraída e mortal. Mas 31 de março, 1º de abril já passou. A gente, eu não sei de onde é que vem as mensagens, assim, porque, inclusive, essa análise de quando e que data isso vai depender de cada país, Tem país que não foi contaminado ainda, tem país que está morrendo todo mundo. Então, tem que ter um pouco de cuidado com essas mensagens, tá? Não sei nem se é de astrologia. Isso é da Bianca Prel. Agora, uma pergunta gigante aqui. Astrólogos teriam visto que Marte iria conjugar com Saturno, fazer conjunção. Conjugar é fazer conjunção com Saturno e Júpiter, enquanto a Lua e Raul também iriam conjugar, causando um agravamento considerável da pandemia. Marte, Saturno e Júpiter seriam os planetas mais poderosos devido ao fato de todos estarem no anel externo do sistema solar. Portanto, quando eles estão alinhados, seu poder sobre a Terra é enorme. Enquanto Moon e Raul representam a água e comunicação e propagação do vírus através da tosse, espirros aumentam ainda mais durante esses 2 dias. Isso não é uma pergunta, isso é um estudo e uma afirmação. Vou pensar. Aí... é uma afirmação da Bianca Prel. Bianca, vamos lá. Você está afirmando um estudo que vai, enfim, já aconteceu. Eu não sei se você estava aí no início do nosso encontro, e eu falei sobre as previsões baseadas em estatística dessa conjunção. Aí você foi em técnica, né? E eu não quero ser totalmente técnico, tem muito leigo aqui. Então, de Saturno, Plutão e Júpiter em Capricórnio. E o Marte se alinhou. Essa posição ela é muito parecida, né, tem Urano Touro também, então essa posição é parecida com a Segunda Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, é muito, muito, muito semelhante à chegada do Renascimento, 1500 e alguma coisa, tem a data ali, que tem essa conjunção no Capricórnio e Urano no Touro. Então, está se abrindo um portal para uma nova era. E não havia dúvida que, do jeito que o elemento Terra está presente, do jeito que nós conduzimos a nossa relação com essa natureza, essa mãe que nos nutre, nós, de fato, ela nos botou todos dentro de casa. É isso. Aí tem uma pergunta aqui da Adriana Pádua. Como diferenciar um astrólogo sério de um não tão sério ao procurar um entendimento nessa área? Indicação.
Primeiro que, vamos lá, nós astrólogos profissionais somos filiados a, enfim, instituições que legitimam o nosso trabalho. Eu sou vice-presidente da CNA, que é a Central Nacional de Astrologia. Tem a Sinarge aqui no Rio de Janeiro, que é a central, que é o Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. Nós temos a aba, enfim, nós temos instituições que legitimam o astrólogo, né? Isso já ali tem vamos dizer, um painel que dá para dizer a pessoa não estudou ali 3 meses, resolveu ser astrólogo, né? A gente não vai entrar numa instituição sem passar por, vamos dizer, considerações importantes para ser considerado astrólogo, já que a gente não tem uma formação universitária. Mas eu acho que o mais importante é a indicação. Eu até pergunto, como é que você chegou até a mim, né? E a maioria pô, minha mãe fez mapa com você, meu amigo, meu filho, meu namorado, minha namorada, vários amigos meus foram a você. Então, as pessoas próximas de você que te conhecem vão te dizer se aquela pessoa vai atender, né, a sua demanda. E é a única maneira que você tem de diferenciar um bom do mau astrólogo. Esse julgamento está longe né, de uma coisa, de uma avaliação moral, né? E 2020 é regido pelo Sol, correto? Qual é a força que ele tem nos caminhos previstos para esse ano? Eu não trabalho com essa regência anual. Ela é muito genérica, não tem nada a ver. Eu acho que muito mais importante, isso é uma coisa ultrapassada, né? Que também virou meio que um assunto. Eu trabalho com as posições dos planetas lentos, né? Os aspectos, onde aspectos são as conexões que eles fazem entre eles, a posição dos signos que eles estão. Eu comparo isso com outras épocas, por exemplo, essa passagem agora, foi agora, no dia 4 de abril, teve uma conjunção, uma união, um encontro de Júpiter e Plutão. E, em muitos casos, é considerado um período de abundância no aspecto, vamos dizer, econômico mundial. E eu falei, puta, que estranho, né? Estranho, eu não sou especialista em astrologia mundial. E que estranho isso. Aí eu falei, bom, isso aconteceu a última vez quando? Entre 2007 e 2008. 2008 foi a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, aqueles papéis todos de papéis imobiliários que quebrou o mundo, né? Então, a mesma coisa está acontecendo agora. Então, a gente tem que ter, né, tem que ter esse olhar, né? Tentar entender como é que não é um planeta que rege o ano, imagina. A gente pensar que num tempo como a gente está vivendo, o ano regido pelo Sol, luz, brilho, alegria, vitalidade. Aí prova que não é, mas já esse aspecto que está no céu é semelhante ao da Segunda Guerra Mundial. Aí a gente tem uma coisa muito mais objetiva. Se o céu e os astros influenciam nossas vidas, podemos dizer que a natureza, maré, correntes de vento também são importantes ou apenas as alterações nas constelações? Silene. Na verdade, Silene, olha só, uma coisa é a influência de uma coisa física, né? Então, as marés influenciam de fato, né? A Lua influencia nas marés, tem a ver com a coisa da atração gravitacional desse núcleo de forças entre Terra, Lua e Sol. Nós temos os ventos, os climas, enfim, a interferência do homem na natureza, tudo isso é uma influência direta física. Os astros, né? Tirando talvez a Lua, que por sermos muito líquidos, sermos seres com uma totalidade muito maior de líquido do que de sólido, nós podemos ser influenciados psiquicamente, emocionalmente pela Lua. Mas os outros não é por aí a astrologia. A astrologia ela foi uma observação, o ser humano observou
que os movimentos do cosmos tinham alguma coisa a ver com a natureza aqui da Terra. Então, começa muito pela relação cosmos e natureza. Então, as estações, quando a Terra estava mais perto do Sol, quando estava menos perto do Sol, e aí começou a ver que aquilo ali anunciava alguns, no caso, eventos e fatos, porque era uma astrologia fatalista na época, né? E aí não é para nós uma influência. Os astros apenas nos indicam as tendências, como você estudar um gráfico da tendência da economia. Não tem uma coisa de fora que está influenciando. Então, a metodologia que é por observação, é isso. Sobre os rituais atribuídos às mudanças de signo ou ainda as relações com pedras semi-preciosas e ervas, é um estudo inerente da astrologia ou já há influência de outras disciplinas? Há influência de outras disciplinas, mas a astrologia sempre estudou, lá na antiguidade, estudava a relação com os metais, com as pedras, com as ervas, e era uma época, principalmente na Idade Média, enfim, a astrologia era parte da medicina, né? E era usada para diagnósticos, prognósticos, e isso se perdeu com a separação da ciência e dos saberes ocultos, chamados ocultos. Então, isso deixou, mas sempre teve. Então, se perdeu um pouco isso, né? É claro que tem pessoas que, inclusive astrólogos e astrólogas, que trabalham com um pouco dessa ideia de que se você estiver passando por um trânsito X relacionado àquele planeta e é um trânsito tenso, você pode usar uma pedra, você pode usar um metal que pode ajudar a neutralizar os efeitos, mas isso eu já não conheço, eu não estudei isso, tá? Sei que existe, mas não estudei. Sobre os rituais, tá, isso é da Mabia mesmo. Cláudia, fala um pouco sobre a relação dos signos com os planetas. É assim, um planeta rege um signo. É tipo, eles estão na mesma vibração. Eu falei que signo é força e planeta é o canal por onde essa força se expressa. Então, a força de Áries se assemelha à ação de Marte, que é guerreiro. A força de Touro se assemelha a Vênus, que é a força da fecundidade, do afeto, da materialidade. A força de Gêmeos se associa a Mercúrio, que é o da comunicação. De Câncer, a Lua, que é da proteção, que é do afeto, da família. A força de Leão ao Sol, centro de luz e calor, de brilho. A de Virgem também é Mercúrio, um Mercúrio mais analítico do que apenas de linguagem. A de Libra também é Vênus, porém com um olhar para o outro. A de Escorpião é Marte na astrologia clássica e Plutão na astrologia contemporânea. Eu uso os dois. De Sagitário é Júpiter, de Capricórnio é Saturno, de Aquário é Saturno na astrologia antiga, Urano na astrologia contemporânea, eu uso mais Urano, mas uso Saturno também, e Peixes, Júpiter na antiga e Netuno na contemporânea, uso os dois. Cláudia, pode falar um pouco sobre o retorno de Saturno? É verdade que depois de uma certa idade você começa a apresentar características mais fortes do seu ascendente? Da Flávia Oliveira. Retorno de Saturno, a gente tem alguns retornos, né? A gente tem o retorno solar, por exemplo, que é todo ano, que é conhecido como Revolução Solar. A gente tem o retorno lunar, que é todo mês. A Lua leva um mês para fazer uma volta completa, mais ou menos um mês. O Sol leva um ano. E aí vai, até chegar nos lentos, né? Então, Júpiter tem um retorno a cada 12 anos. Tá 12, 24, vai. Saturno, ele faz uma volta completa em 29 anos e meio. Então, nós temos a possibilidade, pelo menos até agora, de 3 retornos de Saturno, aos 30, 60 e 90. E é incrível como isso aí, Saturno é o planeta da maturidade e chegada dos 30, né? Simbolicamente para todos, todo mundo passa na mesma época, é bem-vinda à idade adulta. Agora tá contigo a bola, vamos embora, né? Durante 30 anos você foi, sabe, alimentado, você foi cuidado, você foi investir em você, não sei o que, agora você vai dar conta do recado.
construindo uma história de vida até os 60 e dos 60 a 90, você preparando-se para a sua partida. Quer dizer, dos 60 aos 90 é a arte de viver o envelhecimento, né? Saber o tempo que o tempo tem, viver esse período como período de usufruto, né, da sabedoria, que ninguém fica maduro aos 60, né? Aí amadureceu aos 60, tá ruim. Então, é uma coisa da sabedoria desse ciclo, e é um período, Saturno fala muito do limite. Então, a gente tem que saber parar, né? Chegou em cima da montanha, chegou no Everest, aí, o que você quer? Pegar um foguete para Marte? Então, agora está na hora de saber também fazer suas paradas. Então, isso é o retorno de Saturno aos 60, né? E fica mais... tá, nós temos 5 minutinhos. E aos 60, e aos 30, o ascendente não é verdade, não. No ascendente, sim, ascendente é aquilo que vem com você desde a primeira respiração, ele marca a primeira respiração. Então, tudo que está ligado ao ascendente, que tem a ver também com a primeira casa, são coisas da primeira infância, da adolescência, então isso já vem lá, é aquele estilão, sabe? A pessoa que ela nasce, ela desde pequena ela é mais na dela, ela já não é aquela pessoa muito pavão, ou ela já chegando, então é um estilão. O que acontece? Essa coisa muito própria sua, quando você é imaturo, você não tem ideia de quem é você. Você não se olhou no espelho ainda de verdade. Você não se percebeu ainda quem é você. Espera-se que perto da maturidade a gente já saiba quem é. E aí a gente percebe melhor o próprio ascendente, né? Se a gente fizer uma retrospectiva de como era quando era criança e como é depois da fase adulta, assim, de verdade, honestamente, cara, eu vejo o meu ascendente desde que eu me conheço por gente. Só que eu me apropriei da força dele com a maturidade. De fato, com a maturidade deu para, né, sentir que ele era o meu estilo de ser no mundo. Bom, já podemos encerrar, que a gente já está aqui no final do nosso papo. Amei estar com vocês, espero que vocês também tenham gostado. Deem resposta sobre isso, tá? E estou aí para passar astrologia para quem quiser. Um beijo enorme e até o nosso próximo encontro.